Nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre oração. Olha só que bênção. E hoje eu quero falar com você, começar falando com você, oração, a chave para um relacionamento íntimo com Deus. A chave para um relacionamento íntimo com Deus. Eu creio que através dessa série de mensagens, a nossa vida, eu tenho certeza que não vai ser mais a mesma, A nossa vida de oração, a nossa vida com Deus, Às vezes nós temos vivido, queridos, Nós somos cristãos de carteirinha só, mas na vida, a vida de um cristão, ela é feita do quê? Aquele cristão que busca Deus, vem nos cultos, lê a palavra de Deus, ora bastante. Às vezes nós somos só de carteirinha, Às vezes na nossa casa nós não oramos, não lemos a Bíblia, Embora essa igreja aqui, querido, deixa eu dizer algo para vocês, ou igreja que busca Deus, ou igreja intensa na presença de Deus, essa igreja aqui. Mas olha, não é porque nós já fazemos isso, não é porque nós já oramos muito, que nós já buscamos a presença de Deus, que nós não podemos fazer mais. Amém? Eu creio que nós vamos incendiar essa igreja com a presença de Deus, com a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas olha, deixa eu falar algo para você. Para que isso aconteça, nós precisamos buscar mais. Se você tem buscado a presença de Deus, eu quero te incentivar a buscar muito mais essa presença, a orar muito mais. Você ora, pastor, eu oro todo dia 10 minutos, aumenta para 15. Você que ora meia hora, aumenta para 40 minutos. Você que ora 1 hora, aumenta para 1h30. Vamos aumentar o nosso tempo de oração. Amém? Vamos buscar a presença de Deus, porque a oração, ela é a chave para esse relacionamento íntimo com Deus. Quem é que deseja ter Deus como um grande amigo aqui? Então, para que isso aconteça, você precisa orar mais do que você tem orado, tá bom? Então, a oração é essa chave. E é muito importante a oração em todas as áreas da nossa vida. Você sabia que a oração ela é muito importante para tudo que você faz na sua vida? Por exemplo, deixa eu falar algumas coisas aqui com você. Como que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Como é que foi? Através da oração, Como você está crescendo como um cristão? Através da oração, queridos. Como que você consegue vencer as tentações na tua vida? Oração. Como você confessa os seus pecados? E como você alcança o perdão de Deus? Vamos participar aí. Como você encontra saída e resposta para vencer os seus problemas? Oração. Tudo é com oração. A resposta para cada uma dessas perguntas que eu fiz para você, sabe qual que é? A oração. Você quer ter muita vitória na tua vida? Oração. Você quer viver os sonhos de Deus para a tua vida? Oração. Você quer viver os milagres de Deus na tua família? Oração. Você quer ser um sucesso no teu ministério? Muita oração. E essa igreja, queridos, se ela vai ser reconhecida por algumas características. Uma delas é o grande amor que nós temos aqui, Mas nós vamos ser conhecidos por ser uma igreja que ora e busca a presença de Deus, E por causa disso, nós vamos ver a manifestação da glória dele na nossa própria vida, mas também nós vamos ver essa manifestação na nossa família. E nós vamos ver essa igreja a cada dia pegando fogo. Você crê nisso? Amém? Glória a Jesus. Se nós tivermos uma vida de oração fraca, se ela for muito escassa, sabe o que vai acontecer? Isso vai refletir no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é determinado pelo tanto que eu e você, nós oramos. Se você quer ter um relacionamento profundo com Deus, você deve ser uma pessoa que ora muito. Então, nessa série de mensagens, nós vamos aprender muito sobre oração, tá? E nós vamos experimentar um novo tempo, um renovo no nosso relacionamento com Deus, aleluia. Quem quer isso para a sua vida? Aleluia. Quem quer ser renovado nessa área aqui? Quem quer ser restaurado? Quem quer pegar o fogo de Deus aí? Na hora que você estiver buscando a Deus no seu quarto, você quer ter aquela presença maravilhosa no teu quarto? Quando você orar, você quer ter a certeza que os céus estão abertos, que a tua oração está chegando no trono de Deus. Quando você orar, você quer ter a certeza que o Espírito Santo de Deus está do seu lado, ali naquele momento. Você quer sentir essa doce presença, querido?
Queridos, quando nós temos a presença do Espírito Santo, quando nós estamos num relacionamento profundo com Deus, quando a gente ora, a gente não ora de qualquer maneira, a gente ora com fé. Sabe por quê? Porque nós temos a certeza que as coisas vão mudar, que as coisas vão acontecer. E se você ainda não consegue ter essa vida, busque ajuda, queridos, porque eu quero declarar sobre a tua vida, que de hoje em diante a tua história nunca mais vai ser a mesma. O teu relacionamento com Deus, de hoje em diante, vai ser de profunda amizade com Ele. Amém? Mas olha, para que tudo isso possa acontecer, eu quero começar falando com você o nosso primeiro ponto aí. Você precisa enxergar a oração sob o ponto de vista de Deus e não sob o seu ponto de vista. Tá bom? Para que nós precisamos assim parar para ver oração, não como um meio de ter as nossas necessidades atendidas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você vai entender o que eu estou falando aqui. Eu vou falar uma palavra para você, tá? E eu vou te dar 10 segundos para você pensar. E você vai relacionar outras palavras, outros pensamentos com relação a essa palavra que eu vou falar para você. Você está me entendendo? Tá bom? Eu vou falar 1, 2, 3 e oração. Olha lá. Pode pensar com você mesmo. Amém. Eu sei que você estava pensando aqui, puxa vida, né? Oração. Eu quero que a minha família esteja todo mundo aqui. Eu quero ter um carro novo. Eu quero que a minha vida mude. Eu quero. Quantas pessoas aqui pensaram? Não precisa levantar a mão, não. Eu sei que quando nós pensamos em oração, a gente pensa, primeira coisa, em pedir. Não é assim? Em pedir algo para Deus. Quando a gente fala em oração, primeira coisa que vem na nossa mente, as nossas necessidades. Impressionante, não é? Não é assim? Você vai primeiro naquilo que é emergência. Aquilo que o sinal vermelho está piscando ali. Olha, isso eu preciso de oração. Isso eu preciso de oração. Tem algo ali que é muito importante. Mas eu e você, a gente precisa parar para ver a oração. Não como um meio de responder só as nossas necessidades. Porque Deus tem muito mais. Nós precisamos ter o ponto de vista de Deus. Olha só. Olha essa frase aqui. Olha o que essa mulher, a Joanna Weaver, disse. Mais que suprir as nossas necessidades, a oração é o principal meio pelo qual podemos nos aproximar de Deus, para conhecê-lo, adorá-lo, para sermos transformados por Ele. Aleluia. A oração, ela não é um instrumento pelo qual nós vamos obter coisas de Deus, querido. Escuta bem, a oração não é um meio pelo qual você vai obter coisas de Deus. Primeira coisa, deixa eu falar algo com você. Quando você está com fome, você vai na geladeira, o que você faz? Você está com fome, você abre a geladeira e você pega a primeira coisa ali que você gosta, não é? Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não é geladeira, tá bom? Deus não é geladeira. Deus, ele não quer ser tratado como uma geladeira. Tá? Deus não é o nosso gênio da lâmpada, quando a gente limpa ali, esfrega, o gênio da lâmpada sai, ele fala, muito bem, minha ovelha preciosa, você tem direito a 3 pedidos, faça 3 pedidos aí. Deus não é o seu gênio da lâmpada. Deus, ele quer se relacionar com você, tá bem? Ele quer ser o seu grande amigo, querido. Então nós podemos pedir? Podemos pedir. A palavra de Deus diz para a gente fazer isso. Mas eu quero que você tenha o ponto de vista de Deus. E Ele não quer ser visto dessa maneira. Como alguém ali que, na hora que a coisa aperta, vai lá só para pedir. Imagina só, você. Você tem uma amiga. E essa amiga, ela nunca conversa com você. Ela te considera amiga. Você não sabe se você é amiga dela. Mas ela nunca conversa com você, nunca liga para você. Quando você faz aniversário, ela não liga para você. E ela nem lembra que foi seu aniversário. Ela nunca faz nada por você. Mas quando ela precisa, é só você que ela procura. Eu preciso de um sapato. Você pode me emprestar, minha amiga? Minha amiga querida, eu preciso de uma ajuda para tal coisa. Você pode me ajudar? Minha amiga querida, eu preciso limpar a casa, você pode me ajudar?
Eu tenho certeza que se essa pessoa, depois da terceira vez que tivesse vindo pedir para você, numa sequência, esqueceu o teu aniversário, né? Nunca ligou para você, e assim por diante, eu tenho certeza que na terceira, quarta vez você falou, olha, amigo, sai para lá, que olha, amiga, eu tô cheio de amigo, não quero você para cá não, você não é minha amiga não. Não é assim? Você ia ficar muito bravo com essa pessoa, que só olha para você para pedir, não é? Você não ficou com um pouquinho de uma ira santa aí? Que negócio é esse? Vai ficar só me pedindo. Agora imagina Deus, querido. Ele é só lembrado por você quando você precisa. Pedir algo ainda. Já pensou? Né? Talvez você está aqui, né, super envergonhado nessa hora, né? Eu sou essa pessoa, pastor. Eu só vou com ele quando eu preciso pedir. Né? Eu estou até super envergonhado por dentro aqui, eu não vou nem falar nada. Talvez essa pessoa sou eu, talvez essa pessoa é você. Nós vamos mais com Deus para pedir. A palavra de Deus diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você quer agradar a Deus? Se relaciona com Ele. Não olhando para Ele como um gênio da lâmpada ou a geladeira da sua casa. Tá bem? Olha para Ele como um grande amigo, como um confidente, alguém que você o ama, alguém que você quer estar o tempo todo falando e conversando, né? E contando os teus problemas, e contando as tuas alegrias, e compartilhando o seu dia. É isso que Ele quer ouvir. Quando Deus, Ele formou o homem, Ele criou Adão e Eva, a Bíblia fala que todo final de tarde Ele ia, né, no jardim, porque era uma hora marcada que Ele ia conversar com Adão. E eu pergunto para você, Deus não é onipotente, onipresente, onisciente, Ele não sabe todas as coisas, Ele não sabia o que o Adão estava fazendo, fez o dia inteiro, queridos? O que vocês acham? Sabia. Mas por que Ele queria ir lá todo final de tarde ter um tete a tete com Adão? Porque Ele queria se relacionar, Ele queria conversar, Ele queria, né, que Adão visse ele como um amigo, alguém que pudesse contar. E eu pergunto para você, a essência de Deus, o DNA de Deus, né, mudou? Deus mudou ou Ele é o mesmo? A Bíblia diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Deus é o mesmo. Ele continua querendo se relacionar, Ele continua se alegrando no relacionamento. E não para por aí, se você agradar a Ele, a Bíblia diz que Ele satisfará os desejos do teu coração. Você não vai nem precisar pedir. Você não vai nem precisar pedir, porque Ele vai satisfazer os teus desejos. Olha só. Através da oração, somente através da oração, nós vamos poder ouvir a voz de Deus. Você quer conhecer Deus? Amém? Você tem que orar. Você quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Você precisa orar. Você quer ouvir essa doce voz? Não é? Você tem que orar. Ontem eu estava conversando, não lembro com quem aqui no Aviva Jovem, alguém veio compartilhar comigo, né, sobre o relacionamento que essa pessoa tinha com Deus, né? Cada um tem várias experiências com Deus, né? Eu falei, sabe como que eu me relaciono com Deus? Eu ouço a voz dele, falando no meu ouvido. Ele fala comigo, eu ouço a voz dele. Mas eu vou falar uma coisa para você, até contei, lembrei quem foi a Flavinha. Falei, Flavinha, só que quando eu não tenho uma vida intensa, quando eu estou meio fraco de oração, eu não ouço a voz dele, mesmo querendo ouvir, eu tenho que buscar muito, e estar muito com ele. Né? Você quer ouvir a voz de Deus? Tenha muito relacionamento com Deus. Ore bastante, queridos. Às vezes nós estamos querendo ver a nossa vida ser mudada. Às vezes nós queremos ver a nossa família ser transformada. Às vezes nós queremos mudança no nosso emprego. Às vezes nós queremos fluir, romper no ministério, na nossa célula, no nosso discipulado. Mas a gente gasta 5 minutos orando e o restante tentando fazer as coisas dar certo. O bom como que chama? O bom lenhador, sabe qual que é o bom lenhador? Aquele que pede horas e horas afiando o machado, queridos. O bom lenhador é esse. Porque ele vai lá em 2, 3 lapadas ali, ele acaba com aquela árvore ali. Mas vai cortar uma árvore com o machado, não é cego para você ver. Você vai ficar batendo, você vai dar umas bicudas lá para o negócio ver se cai. Porque no martelo, no machado não vai, né?
Então você quer que a tua vida seja mudada, transformada, você quer ser cheio dessa glória e presença de Deus, você quer ouvir essa voz, você tem que passar mais tempo buscando a presença de Deus. Não é? Falar de fé é gostoso, prosperidade é gostoso, mas a melhor coisa desse mundo é o teu relacionamento com Deus, essa amizade profunda. Não abra mão disso, querido. Olha, no final, hoje eu tenho sentido muito forte do Espírito Santo, ele está até me dizendo aqui, não é, que tem pessoas que não estão vivendo essa realidade, estão por dentro assim chorando nesse momento, com o desejo de voltar a viver essa realidade. No final, queridos, não é, nós vamos orar, o Espírito Santo ele vai estar ministrando aqui, e a tua história vai mudar, viu? Você vai voltar a orar intensamente. Ele está dizendo para mim que a tua história vai mudar, viu? Em nome de Jesus. Nós já estamos com grande expectativa. O grande segredo da oração está quando nós nos ajuntamos aos propósitos de Deus, ao invés de buscar o que Ele se ajuste. Muda aí, eu acho que vai ter essa frase aí, não vai? Ah não, volta, perdão. Olha, deixa eu falar essa frase para vocês. O grande segredo da oração, não está escrito ali, mas o grande segredo da oração está em nos ajustarmos aos propósitos de Deus, ao invés que Ele se ajuste aos nossos. Então o segredo da oração não é quando a gente ora e a gente quer pegar Deus, assim, falar: Deus, ó, é aqui que o Senhor tem que fazer, tá? É desse jeito, viu, Deus? Deus, não, você não está entendendo. Está errado aí, Deus, é aqui, ó. Você tem que me ajudar, é aqui, é desse jeito, não é do jeito que você quer não, Deus. É do meu jeito, eu sei como que a minha vida vai mudar, a vida é minha, ora as bolas. Não é? Deus, se o Senhor quer me ajudar mesmo, é por esse caminho que o Senhor tem que fazer. Queridos, não é dessa maneira. Deus não vai se ajustar, né, segundo a nossa vontade, segundo o nosso jeito, segundo o jeito que eu quero. Né? Às vezes a gente fica querendo mudar a Bíblia para a nossa vida, né? Às vezes a gente vive uma vida errada nisso, naquilo, e a gente procura alguma coisa para justificar, né, o pecado ou a nossa falha. E eu vou falar uma coisa para você, por favor, querido. Não perca esse tempo, porque a Bíblia ela não muda. Não é? Deus não muda. É você que vai ter que mudar. Viu? É você que vai ter que se ajustar à vontade de Deus para a tua vida. Se você quer viver o melhor de Deus, eu sugiro a você, né, sem ser nome de japonês, viu? Mas eu sugiro que você se ajuste à vontade de Deus. Não é? Entre você, talvez vai criar um desconforto na tua vida. Você está rindo até agora, né? Você está rindo, né? Do japonês sugiro, né? Mas é verdade. Se você quer ver o melhor de Deus para a tua vida, querido, é você que tem que se ajustar. É você que tem que entrar na vontade de Deus, viu? Mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai viver o melhor dessa terra, viu? E eu declaro sobre a tua vida que, olha, olhos não viram, ouvidos não ouviram, que você vai viver ainda nessa terra. Amém? Você recebe essa palavra? Você pode dar um glória a Deus bem forte? Aleluia! Mas eu quero falar com você. Você quer ter essa vida de oração, amém? Eu quero falar para você que existe benefícios nisso. E esse é o nosso segunda parte aqui, olha, os benefícios da oração diária. Porque existe um benefício. Quando eu e você, a gente começa a buscar a Deus, algo começa a mudar. As coisas elas não continuam da mesma forma, né? Você vai ter muito benefício. Às vezes a gente acha, não, eu vou orar, nossa, e Deus vai se alegrar, queridos. Não, o maior beneficiário nessa história é você, viu? Deus já está ali. Ele não muda, mas se você buscar, se você orar diariamente, eu declaro sobre a tua vida que você vai ser grande beneficiado. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa aí, quando você tem uma vida de oração diária, Deus se torna mais real e pessoal, olha lá. Antes da gente começar essa prática, essa vida de oração, e eu vou falar por mim. Antes de eu conhecer profundamente o que era orar e por que orar, né? Antes disso, eu via Deus como alguém que estava muito distante, né? E estava lá no céu e eu aqui na terra. E não eram quilômetros, eram
centenas e dezenas de milhares de quilômetros de distância, não é? Era como assim, você, imagine a época do telegrama, era eu orando com Deus, assim, eu mandava um telegrama, esperava ali, né, quase um mês para chegar para Deus, né? E depois esperava o retorno dele, então era 60 dias ali esperando. Mas era assim que eu via Deus, queridos, né? Alguém muito distante, muito distante. Mas quando você começa a se relacionar com Deus, começa a ter uma vida de oração diária, sabe o que começa a acontecer? Você começa a sentir a presença de Deus. Quando nós lemos o livro de Jó, você pode notar Jó, querido, se você ler da maneira que eu li, você pode ler de várias maneiras, mas uma maneira interessante de ler o livro de Jó, você nota que Jó, a Bíblia diz que ele era uma pessoa muito justa, não é isso que a Bíblia fala em Jó? Só que eu via Jó ali, eu vejo até hoje, queridos, ele era uma pessoa super religiosa, ele era um religioso, ele era justo, mas ele era um religioso. Tanto é que no finalzinho lá, o próprio Jó fala com a boca dele, fala, olha, eu conheci a Deus de ouvir falar, mas hoje de com ele andar. Isso mostra uma pessoa que andou com Deus, que se relaciona com Deus. E às vezes é isso que está acontecendo com a gente conhece Deus, sabe que Deus é bom, que Ele pode todas as coisas, não é? Que está dentro da igreja é uma maravilha, está com os irmãos é uma maravilha. Mas Deus eu só conheço de ouvir falar. Ouvi falar do pastor Roberto, ouvi falar do meu líder de célula, do meu discipulador. Mas aquela intimidade, aquela amizade profunda, eu não tenho essa amizade profunda. Se esse é o teu caso hoje, eu quero declarar que acabou, hein? Coloca um basta nisso, que de hoje em diante você vai conhecer a presença real de Deus na tua vida, né? E pessoal. Deus, Ele deseja ter um relacionamento íntimo com os filhos dele. Você é filho dele? Amém? Ele não quer ter filho que fica só pedindo, pai, dá 50 aí, pai. Pai, eu vou no shopping, pai. Empresta a senha aí para mim sair com o pessoal aí, com os meus amigos. Pai, empresta aí, eu vou no cinema. Pai, hoje eu vou no Habib's. Empresta aí. Pai, empresta a chave do carro. Pai. O teu pai, que está lá no céu, ele quer se relacionar com você. Amém? Você está entendendo, querido? Deus está falando contigo aí? Amém? Mas olha, para isso acontecer, você vai precisar investir um tempo, e não é qualquer tempo, é um tempo significativo com Ele. Nós temos aqui na nossa igreja, nós chamamos TSD, não é? Tempo a sós com Deus. Não é? E muitos aqui praticam essa vida diária de tempo a sós com Deus. Não é? E olha, eu tenho discípulos meus que vêm e mostram, às vezes, o caderninho. Olha o que Deus falou comigo. Olha isso, olha essa semana, olha tal dia. Olha. E vem com grande expectativa para mostrar, olha que Deus está falando comigo. Eu tenho vários discípulos assim, muitos irmãos da igreja têm essa vida onde Deus fala todo dia. Todo dia. E Ele deseja que você o conheça. Ele quer se mostrar para você. Ele não quer como o Jó religioso, mas Ele quer que você conheça Ele como o Jó quebrantado. Um Jó que passou pelo que passou, mas conheceu a Deus. Conheceu a Deus. Amém? E eu declaro que você vai conhecer esse Deus. Mas olha, invista tempo significativo para isso. Segundo, outro benefício, você será transformado. Você vai crescer, sabe como? Em santidade. Talvez você fala, puxa vida, eu não consigo viver uma vida em santidade. Comece a orar bastante. Comece a se humilhar na presença de Deus. Comece a buscar a Deus. Um grande benefício que você vai ter na tua vida é ter uma vida de santidade. Uma vida de santidade. E você vai ser transformado quando você investir tempo de oração. Quanto mais tempo você investe, mais santificado você vai se tornando. Não é? Através do quê? Da palavra, da leitura da palavra de Deus, da oração, tudo isso vai formando em você uma pessoa santificada. Olha que maravilhoso, querido. E olha, deixa eu falar uma coisa. Através disso, tudo vai fluir melhor na tua vida. Viu? A tua casa, olha, vai fluir. Busca Deus. Está acontecendo muito problema dentro da tua casa?
Busca a Deus, começa a orar. Eu fiz isso, querido, quando a minha vida estava destruída, quando o meu relacionamento nem existia mais, quando minha esposa, meu filho já tinha até saído de casa. Eu falei, o quê? Eu vou é buscar. Coloquei o joelho no chão, comecei a orar, a conhecer a Deus profundamente. E Ele começou a mudar a minha história e vem mudando até hoje. Cada dia eu sou transformado por Ele, né? Mas porque eu investi esse tempo, né? Você quer ser um melhor discipulador, querido? Ore bastante. Quer ser um melhor líder de célula? Quer ver a tua célula romper? Você quer ver a tua célula alçar voos? Ou vida de oração. Muita vida de oração. Você quer que os teus relacionamentos com os teus amigos no trabalho melhorem, mude? Tempo de oração. Terceiro benefício. Você vai ouvir a Deus cada vez mais. Olha só que maravilha. Cada vez mais, cada vez mais. Foi o que eu acabei de falar para você. Sabe aquela sensação que eu tinha de Deus está tão distante? Parecia que eu orava e parecia que Deus estava em outro planeta, queridos. Eu sabia que Deus não estava tão longe, Ele estava tão perto, quem estava longe era eu. Mas quanto mais você orar, quanto mais você buscar, cada vez mais você vai ouvir essa voz. Sem gastar tempo de oração, presta atenção. Vai ser difícil você discernir a voz de Deus, viu? Você quer conhecer essa voz? Você lembra que eu falei agora há pouco? Falei, olha, eu ouço bastante a Deus falando comigo. Você quer discernir essa voz? Se é a voz do teu pensamento, se é a voz da tua razão, não é? Se é a voz da tua esposa. Qual voz quer que seja? Se você quer saber qual voz está falando com você, se é a voz de Deus, você precisa se relacionar com Ele. A nossa igreja aqui é relativamente pequena, né? Espiritualmente nós somos gigantes, amém? Mas vai chegar o dia aqui, hoje eu estava até ouvindo, não sei quem que falou aqui, queridos, hoje mesmo, não é? Que veio uma pessoa aqui e ficou surpresa com o tanto de bebê, com o tanto de criança recém-nascida que tem aqui, não é? Muitas crianças. Mas vai ter muito mais, amém? Muito mais crianças aqui. Agora, imagina só, nós vamos ter o nosso berçário maravilhoso. Agora, você que é mãe, olha só, ouvi um amém aí maravilhoso, hein? Amém. Mas quando a gente tiver esse berçário maravilhoso, e talvez seu filho está sendo olhado lá pelas cuidadoras e tal, eu tenho certeza que pode ter 100 crianças lá dentro. Você que é mãe, se for o teu bebê que chora, você vai saber que foi ele, sim ou não? Vai saber, queridos. Vai saber, sabe por quê? Porque a mãe, ela gera 9 meses na barriga. Na hora que o médico vai lá e faz a operação, né? O bebê sai chorando, o que ele faz? Coloca do lado da mãezinha, não é? O bebê, não é assim? Eu estava lá, eu pude ver o parto do Luca, não é? Primeira coisa que ele fez, a médica foi lá e colocou o Luca pertinho do rosto da Paula. E ele ficou quietinho, parou de chorar na mesma hora, né? E já ficou todo ali quietinho e tal. Sabe por quê? Porque ele sabia a mãe, ele sabia a proximidade que ele tinha com a mãe dele. E você que é mãe, você sabe, se o teu filho chora, você sabe que é ele que está chorando. Pode ter 100 crianças, mas você vai saber. Mas você só vai discernir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus na tua vida, querido, se você tiver profunda intimidade. Assim como uma mãe tem com um bebê, profunda intimidade, tanto de gerar como de cuidar. E já sai o primeiro cocôzinho, já tem que limpar. E já o primeiro banho tem que dar. E tudo é primeiro, né? E continua fazendo, e cuidando, e criando. Se você tiver essa intimidade com Deus, de estar sempre muito tempo junto, queridos, você vai saber tudo o que vai acontecer para a tua vida, viu? Eu me lembro quando nós começamos a igreja aqui, né, eu estava em casa, tudo, e eu estava muito contrário, assim, eu não queria começar a igreja. Eu não queria, porque era uma grande responsabilidade. E eu falei para Paula, o pastor Eliel, ele desafiou a gente a começar uma célula na nossa casa aqui. E para ela foi um baque isso, porque quando nós não éramos pastores, querido, não é? Nós éramos ovelha de uma igreja que tinha fechado, não é? Que tinha se acabado. E nós fomos para a nossa casa, nós éramos cuidados pelos pastores lá de Fortaleza, pelo pastor Eliel, a pastora Vera.
E ele desafiou eu e desafiou. Falou, Roberto, nós já estamos cuidando de vocês faz uns 3 meses aí. Não, fazia até mais, eu acho que fazia um pouquinho mais. Ele falou, vamos começar uma célula na tua casa, você tem potencial, Deus quer te usar e tudo. Eu só queria ser uma ovelha cuidada, queridos. Não é, Paulo? A gente já estava até pensando em vender as nossas coisas e mudar para Fortaleza. Aí ele falou, não venda não, porque daqui 1 ano e meio, 2 anos, nós vamos estar mudando para São Paulo. Então, se você mudar para cá, você vai ter que voltar. E eu queria muito viver essa realidade, né, dessa igreja que cuida, que ama, tudo. Aí nós começamos, querido. Mas para começar, eu estava super contra. Falei, não, Deus, não, eu não tenho nem capacidade, como que eu vou liderar uma igreja? Eu estou aprendendo a cuidar da minha família agora, muito mais cuidar de uma igreja, né? Eu falei, Deus, não dá, para mim não dá. Mas como eu sempre aprendi, nas maiores decisões da minha vida, a buscar Deus e ouvir a voz de Deus, querido, sabe o que eu fiz? Eu falei, Paulo, eu vou para o meu quarto e eu vou falar com ele. E o que ele falar, nós vamos fazer, tá? Eu não sei quanto tempo eu vou demorar e quanto tempo eu vou estar lá no meu quarto, mas, por favor, não bata na porta, não me atrapalhe. E eu fui para o meu quarto. Gente, foi impressionante. Eu comecei a orar, ele já falou. Aí eu falei, saí do quarto, falei, Paulo, ele já falou, mas eu vou pedir umas 3, 4, 5 confirmação lá dentro, tá? Deixa eu voltar lá. E voltei. Verdade, queridos. E voltei, orei de novo. Falei, Paulo, ele confirmou de novo, Paulo, mas eu vou voltar lá de novo, porque se ele não falar algumas vezes, não vai dar, não. E eu ia anotando, né, toda a confirmação que ele ia falando. Aí eu voltei novamente no quarto. E ele falou novamente. E eu tinha muita certeza no meu coração. Eu só não queria obedecer. Eu só não queria fazer. Não é? É uma grande responsabilidade, né, queridos? Agora imagine, você não sendo pastor, você assumir essa responsabilidade ainda. Não é? Começando como um líder de célula na tua casa, você liderando a tua esposa e o teu filho. Porque a minha célula foi assim, eu, a Paula e o Caio. Né? Hoje eu tenho um 4º discípulo aí. Né? Mas antes era só nós 3. Nós começamos. Na segunda reunião, estava nós 3, a minha mãe, estava um irmão... Não, a Sueli ainda não estava. Foi lá em casa. Eu tenho a foto ainda. Tenho as fotos. Estava o Silvio, que faleceu, a esposa dele e a minha mãe. Só, não tinha mais ninguém. Aí depois que nós fomos para a casa do Silvio, começou e hoje estamos aqui, né? Glória a Deus. Já estamos até pensando em mudar de prédio, gente, porque aqui não cabe mais, glória a Deus. É? E olha, isso é só o começo ainda, hein? Isso é só o começo do que Deus vai fazer. Mas nas grandes decisões da nossa vida, eu quero dizer algo para você. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Deus, ele nunca vai te frustrar. Queridos, se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, e eu tivesse começado algo sem a direção de Deus, eu só teria me frustrado, queridos. Eu teria saído ferido nessa história. Na empolgação, a gente é só ferido e frustrado, sabia disso? Mas quando você vai na direção de Deus... Querido, quando eu saí do meu quarto, eu já tinha a convicção de que nós seríamos a maior igreja dessa cidade. Quando eu saí do meu quarto, eu já sabia disso. Não é? E hoje nós estamos crescendo, está só no comecinho, querido. Não é? Isso aqui não é nada perto daquilo que Deus tem prometido para cá. Mas eu saí dali na convicção. Agora eu quero dizer algo para você. Quando a igreja começou durante 1 ano, sabe com quantas pessoas nós estávamos? 9 pessoas. E nós reunimos na garagem de uma casa, né? Muitos irmãos estão aqui hoje, né? Muitos irmãos. Minha mãe, meu pai, o Joel, o Joeliton, o Rodrigo, a Sabrina. Quem mais começou lá com a gente lá? Quem mais? A Suelen começou também. Nós começamos ali, mas levou 1 ano e pouco, gente, para sair dessas 8 pessoas, não foi? Não é? E parecia que não ia. Mas eu falei ontem aqui nos jovens, eu falei, queridos, quando eu comecei o primeiro culto, e hoje eu estou repetindo para vocês, o meu discurso é o mesmo, não mudou. Eu sei o que Deus falou. Quando você tem a convicção de Deus, nada pode te segurar, querido. Nada vai te segurar, não é desânimo, não é palavra contrária, não são pessoas dizendo para você que você não deve fazer isso, que é a pior coisa do mundo.
nada te para. Deus falou, olha, tua família vai ser um sucesso. Eu acreditei nisso. Hoje minha família é uma benção. E eu continuo acreditando. Deus falou que nessa igreja seriam os melhores discípulos. E isso tem acontecido. As pessoas mais abençoadas, mais felizes, as famílias restauradas. E eu tenho visto isso acontecer aqui. Quando você crê na palavra de Deus, quando você ora e busca ouvir essa voz, você vai aprender a discernir cada vez mais. Viu, queridos? Olha só o que João 10, 27 diz. Suas ovelhas ouvem e conhecem a sua voz. Você já deve ter visto um vídeo na internet, né? As ovelhinhas lá no pasto e um monte de gente lá chamando. Vem, ovelhinha, vem. E não vem nenhuma ovelhinha, né? Aí vai o segundo, vai o terceiro. Quando chega o pastor das ovelhas, né? Ele faz um barulho lá. Oh! As ovelhinhas vêm tudo, todas elas, né? Elas, é muito impressionante, gente. Elas estão tudo comendo grama ali, né? Tá todo mundo chamando, gritando, berrando, né? Fazendo de tudo ali. Elas nem a cabeça não levanta ali da graminha. Mas quando o pastor chama, elas já levantam a cabeça, né? Olha, procura, vê onde é que está. E elas todas vão lá com o pastor. E assim, quando você aprende a ouvir a voz de Deus, queridos, não é? Isso vai acontecer na tua vida, viu? Não é? Quando você discerne a voz de Deus, é como isso que eu te falei, é como o pastor chamando as suas ovelhas. Quarto benefício, você vai experimentar mais unção. Olha só, alguém disse o seguinte, onde há pouca oração, há pouco poder. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Não tem aí? Eu não coloquei isso? Perdão. Mas onde há muita oração, há muito poder. Você já deve ter ouvido isso, né? Onde tem pouca oração, pouco poder. Mas onde tem muita oração, muito poder, né? E você pode ver o exemplo da igreja primitiva. Eles oravam muito, né? Você vê todo dia, a Bíblia diz que todo dia, na hora nona, que era 3 horas da tarde, eles iam para a igreja orar. Todo dia. Aí quando a gente tem vigilhão uma vez por mês, essa igreja lota também, tá? Você achou que não vinha, né? Não, mas essa igreja lota aqui também, né? No vigilhão, o povo que ama a Deus, gente, essa igreja, né, Paulo? O povo, quando nós temos que fazer qualquer coisa, nós vamos ter o seminário agora, né? Eu sei que está todo mundo mobilizado aí, porque quer aprender mais de Deus, que tem sede de Deus, né? Aí eu quero aprender porque eu quero cuidar melhor de vidas, eu quero ser um melhor discípulo, eu quero ganhar mais vidas para Jesus, eu quero poder ajudar, eu quero, né? E honra a sua liderança, né? Isso é precioso. Mas você vai ter mais unção na sua vida, querido. Eu quero declarar, quanto mais você orar, mais unção na tua vida ministerial e pessoal você vai ter. Você recebe isso sobre a tua vida? Vai romper, querido. Você vai romper em todas as áreas da tua vida. Eu declaro isso, viu? Porque essa é a palavra de Deus sobre a tua vida. Quinto, você terá suas orações respondidas. Olha o que diz João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu acho que ninguém entendeu o que eu acabei de falar aqui, né? Vou repetir para você, viu, querido? Olha o que está dizendo ali. Se permanecerdes em mim. Como que você pode permanecer em Deus? Orando. Quanto mais eu oro, eu estou permanecendo. Eu estou permanecendo na presença de Jesus. Permanecendo. E as minhas palavras. Como que a palavra permanece em nós? Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso vai permanecendo. Como então, para permanecer em Jesus? Tempo a sós com Deus, amém? TSD. Como as palavras permanecerem em nós? Culto de celebração, a fé vem por ouvir e ouvir o quê? Palavra de Deus, não é? Quando você vem no culto, você está ouvindo, se alimentando. Quando você vai para a célula, você está compartilhando. Continua ouvindo. Você está no discipulado, você está crescendo. Se você fizer essas práticas, olha só o que diz. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora eu vou repetir, só para ver se você entendeu. Se permanecerdes em mim, Jesus está dizendo, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
A Bíblia diz que tudo que você pedir, você está entendendo? Tudo que você pedir, não existe limites, querido. Não existe limites. Se você permanecer em Jesus, se as palavras dele permanecerem em você, no teu coração, você pode pedir qualquer coisa. Você pode pedir uma célula. Você pode pedir e falar: Deus, eu quero ser um supervisor de células nessa igreja. Eu quero me tornar um pastor nessa igreja. Eu quero ganhar 1000 pessoas para Jesus. A Bíblia diz que você pode pedir qualquer coisa. Ah, o teu casamento está destruído? Você pode pedir qualquer coisa. A tua vida pessoal, você não vê saída? Você pode pedir qualquer coisa. Qualquer coisa, não existe limites para você. Você vai casar? Você quer uma casa? Você quer uma família abençoada? Não existe limite sobre a tua vida. Você recebe essa palavra? Só quem é filho de Deus aí recebe aqui, hein? Aleluia. Isso vai levar você, essa busca, a uma vida de santificação, de quebrantamento, querido. Uma das razões que as pessoas não veem resposta nas suas orações, sabe por quê? Que é por causa do pecado. Mas olha o que diz Salmo 66, 18. Se eu no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Quando você busca a Deus, busque pelos motivos corretos. Eu volto àquela história, né, da geladeira e do gênio da lâmpada. Se você for falar com Deus só para ficar pedindo, e pedindo, e pedindo, e crendo que Ele vai responder, queridos, é uma grande bobagem a gente achar que Deus vai ficar respondendo futilidades. Não é? É a mesma coisa que alguém chegar aqui no final do culto hoje. Pensa comigo, imagina a cena. Alguém chega assim mancando, né? Uma moça aqui, chega aqui: pastor, ora porque, olha, eu não estou aguentando a minha perna, ora porque eu preciso. Aí eu falo: não, querido, nós vamos orar, deixa eu chamar a Paula aqui, nós vamos orar por você. E você vai ficar curada. Pastor, ora para minha perna, porque eu preciso pular o carnaval está chegando aí, pastor. Deus vai responder a sua oração? Não vai responder a tua oração, não é? Se no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Queridos, até isso tem, viu? Olha que Isaías diz, Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha só que palavra, não é? Por causa das maldades e dos pecados. Você quer que Deus ouça você? Talvez você fale: puxa vida, mas eu oro. Talvez você ora, mas você não é ouvido. Se nós somos maus dentro do nosso coração, nós vemos uma vida em pecado, Deus não ouve, querido. Mas olha, eu quero dizer uma boa notícia para você. Se hoje você decidir falar: Deus, eu quero mudar minha vida, eu não quero ser mal nas minhas atitudes, eu não quero viver essa vida em pecado, porque eu quero te alegrar, Deus. Eu não quero ser essa pessoa que vê Deus, vê o Senhor, né, como alguém que possa se beneficiar. Eu quero ver Deus como alguém que pode transformar minha vida. Eu quero me tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus. Se você fizer essa oração, querido, quero dizer uma coisa para você: o pecado não pode mais dominar a tua vida. Não existe cadeias, não existe demônio que possa contra a tua vida. Depende da tua decisão, é da tua decisão. Sexto benefício, mais poder. Você vai ter mais poder para vencer tentações, provações e ataques espirituais. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aleluia! Quando a nossa vida ela é fraca ou inconsistente ou não existe, as nossas defesas espirituais elas baixam, né? Sabia que a oração, quando você ora, é como se você estivesse pegando um escudo ali e levantando as tuas armas de defesa, querido. Não é?
Você começou a levantar as suas armas, vestiu o escudo, o capacete e bora lá, não é? Você agora, as tuas armas não são contra, não é, pessoas, agora a tua arma é contra o diabo, contra os demônios e os principados. Eles não podem contra a tua vida. Eles não podem te derrotar mais. Vença o mundo, querido. Vença a carne, vença o diabo. Viu? É isso que Deus tem para você. Ele quer que você vença o que o mundo tem para te oferecer, o que a carne tem para te oferecer e o diabo. Viu? Eu até ministrei sobre isso algum tempo atrás. Vença o mundo, a carne e o diabo. Ponto 7 aí. 7º benefício. Você vai ganhar sua família e seus amigos para Jesus. Você vai ser usado poderosamente em evangelismo e missões. Quem aqui já está sendo um grande evangelizador? Aleluia. Quem aqui já está sendo um grande missionário? Aleluia. Essa igreja, queridos, ela é feita por evangelistas e missionários. Aqui nós sabemos por que nós não temos um departamento de missões? Porque você é um missionário de Jesus. Sabe quem que funda as igrejas aqui? Quem que funda igrejas? São nós, é você, eu e você. Sabe quem que fundou essa igreja? É eu. Sabe quem que está fundando lá em Piracicaba? É os irmãos aí que estão indo lá. É o Luciano, é o Keber, é as esposas aí. Eu estou só ajudando lá, mas quem está fundando a igreja em Piracicaba é os irmãos aqui, queridos. Agora, quem que vai fundar em Araras? Quem que vai fundar em Leme? Quem que vai fundar em Ipeúna, Santa Gertrudes, Cordeirópolis? É os missionários dessa igreja, é você. Amém? Porque Deus te chamou para vencer. Aleluia. 8º benefício, o ambiente onde você vive será transformado. É por isso que nós estamos jejuando pelo Brasil, querido. Porque o Brasil, talvez você ora aqui, você fala, puxa vida, mas o Brasil é tão grande, é tanta corrupção. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. O meu Deus, que é o dono desse país aqui, é o dono da minha vida, da sua vida. Ele é maior do que qualquer corrupção, de qualquer político corrupto. Ele vai além do que qualquer corrupção, de qualquer pessoa que tente se vender. Queridos, o Brasil é de Jesus. Isso é um fato, não é? E não tem uma vírgula depois disso, é um ponto final. Não é? O Brasil está sendo, né, balançado aí as estruturas, mas sabe por quê? Porque Deus ele falou o seguinte, não é? Chega de corrupção, agora é minha hora. Eu vou me estabelecer como Senhor dessa nação. Porque se tem um país que Deus ama, é o Brasil, queridos. Não é? Se existe um país que é um país de missionários, pessoas que amam a Jesus, não é? E não visam dinheiro, não visam nada, pessoas que estão dispostas a servir Jesus, é o povo brasileiro. E nós somos brasileiros. E é por isso que nós vamos ver o ambiente onde a gente vive transformado. Olha só, espiritualmente, nenhuma nação cresce mais do que a prática de oração do povo de Deus. Vou repetir. Espiritualmente, nenhuma nação cresce mais do que a prática de oração do povo de Deus. Amém? Mas talvez você diga assim, pastor, eu já falei tanto. Pastor, você não sabe, eu tento, mas eu não tenho conseguido orar. Pastor, olha, isso é tão bonito, esse discurso é maravilhoso, mas eu não consigo. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você determinar no seu coração, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai derramar a graça dele sobre a tua vida e você vai conseguir sim. Mas você precisa determinar primeiro no teu coração. Depois ele vai derramar a graça dele, você viu? Não é aquele vídeo que eu passei lá da graça? Não é pelos teus esforços que a tua vida vai ser transformada. É só pela tua decisão e determinação. Quem vai mudar a tua história é o próprio Deus. Viu? Quem vai mudar a história da tua vida é Deus. Quem vai mudar a história da tua família é Deus. Quem vai mudar a história do teu trabalho é Deus. Quem vai mudar o teu ministério é Deus. Viu? Quem vai mudar o rumo da história que você tem vivido até hoje é Deus. Você só precisa determinar no teu coração hoje, falar, Deus, de hoje em diante, eu decido, e eu quero, e eu vou viver essa vida de oração. Eu vou. Por mim só, Deus, está difícil, mas eu sei, e o Espírito Santo, Ele deseja que eu tenha essa vida, e eu vou ter essa vida. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, querido, a Bíblia diz que ele tem um desejo ardente, ele tem um anseio em ter essa comunhão com você. Terceiro, decida
a oração diária como uma prioridade na sua vida. Olha o que diz Lucas capítulo 10. Se você está com a sua Bíblia aí, eu acho que não vai ter aqui. Vai ter? Vai. Você pode acompanhar aqui também. Lucas 10, do 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos, eles chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Agora Maria, sua irmã, ela ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importes que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Talvez você está pensando aqui, né? Eu sou um pouco de Marta, eu sou um pouco de Maria. Eu estou mais preocupado com os afazeres. Eu não, eu busco a presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é sobre quem você acha que você é. Nós não estamos falando sobre isso. Mesmo que você ache que você tem um pouco de Marta. Nós estamos falando sobre a vontade de Deus, sobre o que Ele espera sobre a tua vida. Ele não quer que você seja Marta. Ele quer que você seja Maria. É a vontade dele. Então, se você não é, você tem que decidir hoje na tua vida, falar: eu quero mudar. Eu faço muitas coisas, eu trabalho demais. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você tem que arrumar tempo para isso. Deus tem que ser a tua prioridade de vida. Você trabalha bastante. Você estuda bastante. Você tem que preocupar com a tua família, amém. Você tem que ter o seu tempo de descanso, amém. Mas se existe uma prioridade acima de qualquer coisa, é a tua vida com Deus. Não é? Se você falar: eu não busco Deus porque eu não tenho tempo, então eu vou dizer para você, então as tuas prioridades estão todas erradas. Todas elas. Todas elas. Todo mundo que tem a sua prioridade, buscar Deus em primeiro lugar, vai achar tempo, querido. Não é? Vai achar um tempo. Vai achar um tempo, vai priorizar, vai acordar de madrugada, vai buscar Deus no horário que for preciso, mas vai priorizar. Vai levantar mais cedo. Queridos, existem pessoas na nossa igreja aqui, discípulos meus, eles dizem: eu acordo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, todo dia para buscar fazer o meu TSD, mas eu não deixo de fazer. E eu olho para essas pessoas, querido, eu falo: olha, não é à toa que Deus está honrando, não é à toa que Deus vai continuar honrando. Sabe por quê? Porque tem pagado um preço priorizado. Quando você prioriza Deus, Deus prioriza você. Vou repetir, quando você prioriza a Deus, Ele prioriza a tua situação e prioriza você. Entenda uma coisa, querido, qualquer coisa que te impedir de passar tempo regular com Deus é pecado. Se você não está tirando tempo com Deus, isso é um pecado. Você tem que se arrepender e falar: Deus, me perdoe, porque eu não estou te priorizando. Porque eu não estou decidindo na minha vida agir assim como Maria agiu, escolher a melhor parte. Não é? Assim como Jesus não rejeitou Maria. Marta estava ali também naquela casa. Ela podia ter decidido sentar aos pés de Jesus. Mas ela ainda foi questionar, né, querido? Não foi o suficiente para ela não dar atenção para Jesus. Talvez ela falou: Jesus, pode entrar, olha, a minha casa é sua casa, me casa a sua casa, Jesus. Mas olha, Jesus, dá licença um pouquinho, porque a sopa está lá no fogo, tá? Se você fosse receber Jesus na tua casa, imagine que você recebeu um WhatsApp do céu, querido. Não é? Preciso estar com você na tua casa. E eu quero estar contigo. Jantar com você esta noite. Você, mulher, recebendo essa mensagem no WhatsApp. Você olhar para o teu marido. O que foi, mulher? G o quê? Genésio, teu irmão? É Jesus. Ele vai vir hoje à noite aqui em casa. Ele está dizendo aqui que ele vai jantar conosco. Ia bater um santo desespero. Você ia no mercado comprar do bom e do melhor, né? Não é assim que você ia fazer?
Hã? Ia bater um santo desespero. O WhatsApp vindo direto do céu é Jesus, é para mim. Agora, o que você escolher no final das contas? Ficar preocupado com os afazeres. Agora é hora das entradas. Deixa eu preparar as entradas. A torradinha com a sopinha e tudo. Não é? Nunca foi chique, agora é super chique, né? Põe 3 talheres lá, eu nem sei como que faz essas coisas, viu, querido? Vai lá e põe, uma é para peixe, outra é para não sei o quê, outra é para não sei o quê. É um copo para não sei o quê, outro é para água, um para refrigerante. É um prato dentro do outro, para que um prato dentro do outro, né? É um monte de coisa junto ali. Não é? Mistura todas as coisas. Não, mas eu vou receber Jesus. Até estuda etiqueta. Mas na hora que Jesus chega, não é? Já está, que nem o Erivelto falou, está acabado, destruído, cansado, e ainda tem que terminar de preparar as coisas, porque não ficou pronto ainda. Queridos, às vezes é isso que nós falamos, em outras palavras nós dizemos isso, eu estou ocupado agora. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Pastor, você não conhece a minha vida, eu sou empresário. Pastor, você não conhece a minha vida, eu trabalho em 2 empregos, eu trabalho, eu estudo, e eu tenho que cuidar da minha família ainda. Tudo é uma desculpa, né? Para quem quer dar uma desculpa, tudo é desculpa, não é? Mas para quem quer priorizar Jesus, não existe desculpas. Não existe desculpa. Tudo tem a ver com a nossa prioridade. Mas olha, esse é o tempo de Deus para a tua vida, viu, queridos?